Bíblia, no livro de Hebreus. Hebreus, capítulo 11. Vamos ler o que a palavra do Senhor tem para nós aqui nessa noite. Pela fé, Moisés, apenas nascido, foi ocultado por seus pais durante 3 meses, porque viram que a criança era formosa. Também não ficaram amedrontados pelo decreto do rei. Pela fé, Moisés, quando já era homem feito, recusou-se ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado, baixa um pouquinho, por favor, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus, a usufruir prazeres transitórios do pecado, porquanto considerou o opróbrio de Cristo por maiores riquezas do que os tesouros do Egito, porque contemplar o galardão. Pela fé, ele abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a cólera do rei. Antes, permaneceu firme como se vê aquele que é invisível. Pela fé, celebrou a Páscoa e o derramamento do sangue, para que o exterminador não tocasse nos primogênitos do Israel. Pela fé, atravessaram o Mar Vermelho como por terra seca, tendo os egípcios foram tragados de todo. Até aqui a palavra do Senhor. Pai, aqui está a tua palavra que é fiel e que é verdadeira. Jeremias disse que o Senhor vela sobre a sua palavra para fazê-la cumprir. Então, nessa noite, nós tributamos ao Senhor a glória devida ao teu nome. Recebe a gratidão do nosso coração e nós te agradecemos pela honra e pelo privilégio de podermos estarmos aqui para glorificar, exaltar e bendizer o Senhor. Nós oramos, pedimos que o teu Espírito, que é santo, permaneça entre nós, em nome de Jesus. Os irmãos podem se assentar. Uma pergunta. Se Deus falar conosco hoje, nós vamos obedecer? Veja que a gente não responde. Porque se respondermos, é sério isso. Se Deus falar conosco, nós vamos obedecer? Sim ou não? Está vendo como é que a gente não fala? Porque se Deus falar conosco e nós obedecermos o que Deus está falando, nós vamos sair daqui literalmente mudado, transformado, edificado e muito mais confiante. Por quê? Não adianta a gente vir aos cultos e não acontecer nada. Todo domingo a gente vem, cumpre o nosso papel, a gente volta para a semana e não está acontecendo nada. Então isso quer dizer que a gente veio, ouviu a palavra, só ouviu a palavra, mas ela não teve efeito nenhum em nossas vidas. Se nós ouvirmos a palavra e se nós obedecermos, nós podemos ter certeza de que nós vamos ver uma mudança e uma transformação. Não só nós, mas todos aqueles que nos conhecem e que estão perto de nós vão ver a mudança e vão ver a transformação. Até porque, inúmeras vezes, eu falei aqui deste púlpito, que a vida nos impõe 5 coisas. Vocês lembram quais são essas 5 coisas que a vida nos impõe? A primeira delas, o que é? Risco. Viver a vida, gente, é um risco. Viver a vida é um risco. Segunda coisa que a vida nos impõe
é uma coisa chamada desafio. Todos os dias nós somos desafiados. Depois vem uma terceira coisa, chamada propósito. Vem uma outra quarta coisa, tão importante quanto a terceira, que é chamada objetivo. E a última coisa que a vida nos impõe é uma coisa chamada escolhas. Nós somos hoje, e neste domingo, o reflexo das escolhas que nós fizemos. E nós não podemos transferir essa responsabilidade para ninguém, porque quem fez a escolha fomos nós. A gente fala assim que Deus conhece o futuro. Deus conhece o futuro. Mas quem vai determinar o nosso futuro somos nós. Por quê? Porque aquilo que nós semearmos agora é aquilo que nós vamos colher depois. E esse depois, o que é? Um futuro. Semeia confusão agora, para você ver o que nós vamos colher essa semana. Vai semeando contendas ao longo da nossa caminhada, e nós vamos ver o que nós vamos colher semeando contenda. Vai semear ventos aí, como diz o ditado. Nós vamos ter que colher uma tempestade. Então, o nosso futuro está pautado nas escolhas que nós fizemos aqui agora. Por isso que eu disse, se Deus falar, nós vamos obedecer. Aqui a gente vai ver alguns exemplos que este moço, chamado Moisés, algumas atitudes de Moisés que fez dele o homem que foi. Por isso que Moisés tem o seu nome aqui como os heróis da fé. Esse capítulo todo que eu li aqui é o capítulo que é chamado a Galeria dos Heróis da Fé. Vamos ver o que é isso. A primeira coisa que Moisés fez aqui, e a gente vê aqui com muita clareza, com muita nitidez, a partir do verso de número 24, o que Moisés fez? Ele fez uma renúncia. Está dizendo aqui o versículo. Ele recusou. Recusar é fazer uma renúncia. E você sabe, eu sei, renúncias que nós precisamos fazer na nossa vida. E a gente não faz. Por que a gente não faz? Porque tem algumas coisas que para nós é conveniente. Por isso que a gente vai passando aí por essa via estreita e dolorosa. Porque a gente não quer recusar determinadas coisas. Continue fazendo as coisas que a gente anda fazendo para ver o que vai acontecer. Aqui Moisés recusa. O versículo é tão forte que está dizendo assim que ele recusou ser chamado filho da filha de Faraó. Ele recusou ser chamado de neto do Faraó. E quem conhece a história de Moisés sabe que Moisés nasceu no Egito. Havia um decreto que era para matar todo menino, né? Se é menino do sexo masculino, que era para matar. E diz aqui, que os pais de Moisés não quiseram sacrificar o menino, porque sabiam que o menino era muito bonito. Guardaram o menino, eles não tiveram medo da ira do Faraó, guardaram o menino, preservaram, só que chegou um momento que não teve jeito. Tiveram que pegar o garoto, e quem conhece a história sabe. Colocaram ele num cesto, betumou o cesto por fora e por dentro. E aonde colocaram o menino, gente? No rio Nilo. Até os dias de hoje, os crocodilos do Nilo são os maiores crocodilos que existem. Crocodilo que chega a 4 a 5 metros. Uma força estrondosa. A mordida do crocodilo, se ele morder e fechar, não abre mais. Então pegaram o menino, colocaram ali no cesto e colocaram no rio Nilo. E a mãe deu uma ordem para a irmãzinha mais velha, vai acompanhando para ver aonde esse cesto vai parar.
E nós sabemos, isso é voz corrente no nosso meio, que Deus sempre tem um propósito em quê? Nas nossas vidas. E Deus também tinha um propósito na vida de Moisés. Tanto que o cesto foi parar onde? Chegou uma hora, o cesto parou num lugar. E justamente no lugar aonde a filha de Faraó, dizem, estava banhando-se, ela com as suas secretárias. Pega o cesto, tem um menino chorando. E ela fica encantada com a beleza daquele bebê ali dentro do cesto. E quis a providência divina. Que essa filha do Faraó, quando pega a criança, ela falou assim, eu preciso arrumar alguém para amamentar esse bebê. Quem foi escolhido para amamentar o bebê? A própria mãe dele. Estava lá, escrava no Egito, então chamaram ela para ir amamentar. Agora já imaginou para uma mãe? Está amamentando o próprio filho, aquele menino começa a crescer, começa a brincar ali, e a mãe não pode falar nada. E o menino cresce, estava sendo ensinado para ser o sucessor do avô. Porque no momento só aparece a filha de Faraó, não aparece filho. Então o sucessor seria quem? Um neto. E Moisés seria o primeiro neto. Então Moisés foi ensinado 40 anos no Egito, aprendendo os mistérios e a ciência. As melhores e maiores cabeças pensantes daquele mundo. Tudo estava ali no Egito. Aquelas sumidades, estava tudo ali no Egito. O QI de todo mundo estava ali no Egito. Tanto é verdade isso, que até os dias de hoje, século 21 que nós estamos vivendo, no ano de 2025, ainda não descobriram que tipo de fórmula que aqueles médicos do Egito faziam para embalsamar o ser humano. Estudos já disseram que acharam uma múmia com mais de 3.000 e tantos anos. Foram fazer uma autópsia e uma necrópsia nele e abriram o estômago daquela múmia, acharam um pedaço de melão. Agora, que mistério é esse que conserva um corpo dessa forma? Coisa do Egito. Até os dias de hoje, as pirâmides do Egito, as 3 pirâmides do Egito, mais conhecidas, que é Quéops, Khafre e Miquerinos. Como é que construíram com tanta engenharia, com tanta precisão, aquelas 3 pirâmides? E segundo a geologia, aquelas pedras que foram construir as pirâmides, elas não existem ali. De onde vieram essas pedras? Fizeram o cálculo que aqueles blocos de pedras daquelas pirâmides, tinha bloco que pesava mais de 5.000 toneladas. Quem que faz uma coisa dessa? Isso era o Egito. E aqui a Bíblia diz que Moisés agora ele recusa. O moço que foi tratado com todo cuidado, com todo zelo, aprendendo diplomacia, aprendendo idiomas, porque ele ia ocupar o lugar do avô. Chega ele com 40 anos, ele recusa. Ele não quer mais. Ele sai da presença do Faraó, porque ele estava visualizando algo muito mais importante para a vida dele. Ele recusa. Então ele toma esse tipo de atitude, ele recusa. E nós trazemos para os dias de hoje, o que é que nós temos recusado? Você vê que a gente não gosta de abrir mão de determinadas coisas, principalmente se aquilo nos favorece. Mas ele recusa.
Moisés não quer mais ser chamado de neto do faraó. Abriu mão da riqueza, do poder e da fama. Abriu mão. Não quero. E a partir desse instante que ele abre mão, ele tem que fugir. Por causa da ira do rei, que era o faraó. E muitas vezes nós não queremos recusar algumas coisas que estão nos prejudicando, que estão nos atrapalhando. Atrapalha o ministério, atrapalha a convicção do chamado, vai atrapalhando a nossa comunhão com Deus. A gente não quer recusar. A gente não quer abrir mão disso. Por isso que eu falei, se Deus falar, nós vamos obedecer. Por isso que a gente não responde. Porque se a gente falar assim, eu vou obedecer, e Deus começa a mostrar, aí a gente vai ter dificuldade. Segunda coisa aqui dentro desses versículos que eu li, que foi uma das coisas que foram um fator preponderante para Moisés ser o homem que foi, a gente vê aqui preferência. Ele preferiu virar as costas para tudo aquilo. A gente lê aqui, ó, verso 25. Preferindo-se ser maltratado. Gente, o cara estava cercado do conforto e da regalia. Ele preferiu ser maltratado junto com o povo de Deus, que estava ali no Egito escravo, a usufruir prazeres transitórios. Ele sabia que aquilo ali não ia durar. Quando eu leio essa história, eu me lembro de um amigo, jogava futebol. Na época ele ganhava 300 mil reais por mês. Como jogador, e era um jogador razoável. Ele decide abrir mão da carreira, jovem ainda, para vir servir ao Senhor. Quantas coisas não passaram na cabeça dele, quando ele decide que ele não ia mais jogar futebol, que a carreira ia atrapalhá-lo, e ele tinha a convicção do chamado dele, e ele largou a carreira. Na época, um salário de 300 mil. Naquela época, imagina um salário de 300 mil hoje. Talvez você esteja pensando aí, pastor, se eu ganhasse 10 mil reais hoje, nossa, para mim estava bom demais. Mas o outro abre mão de 300 mil, veio servir a Deus. Você pode pensar assim, será que ele fez a escolha errada? Será que ele escolheu errado? Será que ele abriu mão da carreira? Ele não podia continuar amealhando, para depois abrir mão, chegar numa certa altura, não quero mais, agora eu vou servir a Deus? Não. No seu auge, ele decidiu que não queria mais. Vai vendo aonde isso vai chegar. Ele prefere. Está aqui, ele teve uma preferência, ele preferiu deixar aquilo tudo para vir servir a Deus, porque ele sabia que aquela situação dele era transitória. E de fato foi. Que quando Deus o levanta para ele ser o guia daquele povo, e ele sai do Egito, levando atrás dele uma multidão, segundo dados estatísticos, de mais de 3 milhões de pessoas. Gente, o ser humano é desafiador. Agora, imagina você à frente de 3 milhões de pessoas, só problemas, só dificuldades, só enguiço. E ele continuou. Por isso é que ele tem o seu nome aqui. Até porque o segredo não é como as coisas começam, são como as coisas terminam. E a história dele está aqui, ó. Seu nome está aqui como um dos heróis da fé.
Terceira coisa que Moisés apresenta para nós aqui, ó. Ele faz um sacrifício, ele se sacrifica. Está aqui, muito claro. Aqui no verso 25, na parte B do versículo. Vou achar aqui. Preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus a usufruir prazeres transitórios do pecado. Porquanto considerou o opróbrio que aqui quer dizer vergonha. Ele preferiu passar vergonha por causa de Deus. Pelo amor da causa do Senhor Jesus, que não existia naquela época, falava-se de Deus, ele preferiu passar por tudo que ele passou, para poder continuar sendo servo do Senhor, e não negociou princípio nenhum aqui. Fez um sacrifício, cujo sacrifício esse que eu falei, colega que ganhava mais de 300 mil reais, no auge, jovem ainda, decidiu. Quando ele chegou na diretoria do clube, que ele falou que ele estava querendo rescindir o contrato, que tem um contrato assinado. Ninguém acreditou. Todo mundo tentando demovê-lo daquela ideia de encerrar a carreira prematuramente. Ele falou que ele não queria mais jogar futebol, que ele queria servir a Deus. Por último, o presidente do clube falou assim, não, eu não vou aceitar isso, vou fazer você honrar o compromisso do contrato, senão tem uma multa contratual. E ele abriu mão da multa contratual. O clube não abriu mão, o clube queria receber. Aí como eles viram que ele estava convicto de que ele ia parar mesmo de jogar futebol, aí quando Deus está no negócio, o presidente chegou e liberou a saída. Livremente, não cobrou nada dele. Porque ele tinha que pagar uma multa contratual monstruosa. Porque jogador de futebol assina um contrato por tanto tempo. Deus falou para ele. E ele obedeceu. Novamente eu repito, se Deus falar conosco, nós vamos obedecer? Se Deus falar conosco, nós vamos obedecer? Gente, eu entendo que muitas vezes é difícil a gente abrir mão de determinadas coisas. Mas a gente acaba, por causa do Evangelho, abrindo mão. E aqueles que abriram mão por causa do Evangelho, não se arrependeram. Porque ganharam muito mais do que quando estava fazendo aquilo que eles entendiam que deveriam fazer. A quarta e última coisa que a gente vê aqui nessa história, uma coisa que a gente não vê acontecer, eu não estou vendo acontecer na vida das pessoas. Aqui a palavra diz que Moisés permaneceu, verso número 27, aqui está dizendo, pela fé ele abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a cólera do rei, antes permaneceu firme no propósito. Tem gente que só começa as coisas, nunca termina. Você conhece alguém que só começa? Tem gente que só começa as coisas, não terminam. Para começar é uma beleza, mas não conclui. Não vai até o fim. Aqui ele permanece. Permaneceu tanto que ele foi até o fim. Agora, não é fácil, gente, estar liderando esse grupo de gente que a Bíblia fala que ele liderou. O povo estava com fome e ia falar com Moisés. Moisés falava com Deus e a comida vinha.
povo está no deserto. O povo estava com sede. Foram lá falar com Moisés. Não tem água. E não tem água no deserto. Todo mundo em cima dele. Ele foi falar com Deus. E Deus falou para ele falar com a rocha. Eles estavam em Meribá. O que Moisés faz? Ele tinha um cajado na mão, vai lá e toca na rocha 2 vezes. E a água começa a jorrar. E o povo se fartou de beber água. Os animais, o povo via aquelas maravilhas. Mas o povo não amolecia o coração. Você vai ler Deuteronômio, que é o livro que Moisés escreve. Deus um dia chama Moisés e fala assim: Moisés, chama o povo. Vamos recapitular tudo que eu ensinei. Pois Deus pega Moisés, leva ele lá no alto do monte e mostra a terra prometida. Olha lá. Lá está a terra prometida. Mananciais de água. Uma terra que tinha cobre, tinha ferro, tinha ouro, tudo debaixo da terra. Campos verdejantes. Era a terra que Deus prometeu que manava leite e mel. Mas Deus disse para Moisés: está vendo a terra, Moisés? Estou, só que você não vai entrar nela. De Deus não se zomba. Deus não se deixa escarnecer. Aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Moisés não entrou na terra. E sabe por quê? Que Deus fez ele lembrar lá em Meribá. Quando Deus falou para ele falar a rocha, ele não falou com a rocha, ele tocou o cajado. Bateu com o cajado no rosto de Deus. Na frente de todo mundo. E Deus falou assim: você não vai entrar. E Moisés não entrou. Transferiu a responsabilidade de conduzir o povo na travessia do Rio Jordão, passou para Josué. E não se sabe aonde Moisés foi enterrado. Mas este moço Moisés tem muitas coisas para poder nos ensinar. E algumas delas nós aprendemos aqui hoje. Ele abriu mão. Moisés não tem nenhum monumento lá no Egito. Moisés não tem nada que lembre ele lá no Egito. Lembre-se que Moisés ficou 40 anos no Egito para aprender a ser alguém. Aprender os mistérios e a ciência, 40 anos. Aí Deus tira ele do Egito e leva ele para o deserto. E ele ficou 40 anos no deserto para aprender a ser ninguém. E sabe por que ele ficou 40 anos no Egito para aprender a ser ninguém? Porque ele resistiu à mudança. E resistir à mudança é uma coisa nossa. A gente não gosta de mudança. A gente está indo para o buraco, mas continua daquele jeito. Eu sou assim, eu não abro mão, sou desse jeito. Eu nasci assim, eu cresci assim e vou morrer assim. Ele resistiu, ficou 40 anos no deserto. Ele saiu do palácio com ar-condicionado e tudo. Muita gente a seu serviço. Agora ele vai para o deserto. Cadê o ar-condicionado? Cadê os seus assessores, as pessoas que iam servir? Nada. Está no deserto escaldante. E ficou 40 anos ali, para se descontaminar literalmente das coisas do Egito. E ele levou 40 anos porque ele resistiu. Porque, gente, mudanças a gente exige das pessoas. Mas nós não queremos a mudança quando se trata de nós. E nunca é demais eu lembrar aqui que nada, absolutamente nada muda
se eu não mudo. Nada muda se eu não mudo. Você quer ver a mudança? Começa a mudar você, não começa a exigir a mudança, não. Muda você, para você ver. Porque a hora que você começa a mudar, todo mundo vê que você está mudando. E sabe quem é que ganha com isso? Você e quem está perto. Só que nós não gostamos da mudança. Eu não vou mudar, mas você tem que mudar. Eu não vou mudar, mas você tem que mudar. Aí o outro não muda, eu também não mudo. Então vamos seguindo. E depois Moisés levou mais 40 anos para aprender o que é que Deus faz com alguém que aprendeu a ser ninguém e agora passou a ser gente. Por isso ele foi o homem que foi. 120 anos nesse processo todo. Por quê? Nós não gostamos da mudança. Esse Moisés tem aqui, ó, o seu nome na galeria dos heróis da fé. Você fica vendo aqui, ó, pela fé, pela fé, pela fé, pela fé, pela fé, tudo pela fé. E nós? Se Deus falar, nós vamos obedecer? Não vamos, né, gente? Por isso que a gente permanece no mesmo lugar. E que não deveria ser assim. Então, para eu terminar aqui, a primeira coisa que Moisés fez, o que foi? Vocês estão aqui, né? Renúncio. Segunda coisa, preferência, ele preferiu. Terceira coisa, sacrifício. Sacrifício exige de nós. Mas a gente não gosta também. E a quarta e última coisa, perseverança. Ele perseverou. Ele perseverou. Nós não perseveramos. Primeira adversidade, a gente sai fora. Primeira dificuldade, a gente desvia. Primeira dificuldade, a gente retrocede. Não, a gente tem que perseverar. E aquele que perseverar até o fim, vai receber o quê? A coroa da vitória. Deus se alegra. Deus se alegra. Como disse Paulo, eu combati o bom combate. Ou seja, eu lutei o tempo inteiro. Mas eu completei a carreira. Eu guardei a fé. Amém? Vamos ficar de pé só um instante, por favor. Talvez você chegou aqui nessa noite desiludido. E às vezes a gente se desilude mesmo com determinadas coisas. A gente desanima com determinadas coisas. Mas saiba de uma coisa. Deus está vendo tudo. Deus não está alheio a tudo que está acontecendo conosco. Salmo 34, verso 19, é uma coisa interessante no Salmo 34. Diz que Deus não está alheio aos nossos sofrimentos. Deus não está alheio às nossas dificuldades. Eu quero até ler o Salmo 34, quase parei em cima dele aqui, ó. Verso de número 19. Está aqui, ó. Muitas são as aflições do justo. Nós não gostamos de aflições, mas muitas são as aflições do justo. Mas o Senhor nos livra de todas. O Senhor nos livra de todas. Vamos orar ao Senhor então? Curva a sua fronte um instante. Pai, em nome de Jesus, nós discorremos aqui sobre a Tua palavra, que é fiel e que é verdadeira. Teu servo Moisés nos ensina aqui alguns princípios, que parece que são princípios antigos, porque isso relata aos acontecimentos do passado. Mas nós estamos vivendo aqui no presente.
e coisas que ocorreram continuam nos servindo para os dias de hoje, porque a tua palavra sempre vai continuar sendo atual para nós. O Senhor ainda tem o controle de todas as coisas em tuas mãos e nada foge ao teu comando. Por isso, nessa noite, Pai, em Cristo Jesus, eu perguntei à igreja e perguntei a mim mesmo também, que se o Senhor falar conosco, se nós vamos fazer. Às vezes a gente não responde, porque a gente tem receio do Senhor tirar algumas coisas de nós, que a gente acha que essas coisas que nós temos está nos fazendo bem, mas o Senhor, que é o Deus que conhece e que sabe todas as coisas, gostaria que nós abríssemos mão, e às vezes nós não queremos abrir mão por causa da nossa própria teimosia. Então, nessa noite, Pai, em nome de Jesus, que nós possamos realmente sair daqui cientes e sair daqui confiantes de que o Senhor é o Deus que vê, o Deus que sabe, o Deus que age soberanamente na história, e nós queremos estar no centro da tua vontade, Pai. Nós oramos e te pedimos, faça isto em nós, Senhor. Nós te pedimos, porque nós queremos ser aquilo que o Senhor quer que nós, todos que estamos aqui, sejamos. O Senhor quer que nós sejamos uma bênção. A Deus seja todo louvor, toda honra e toda glória pelos séculos dos séculos. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. 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 Os irmãos podem